prezado diácono César, comunidade aqui reunida, São Pedro do Triunfo, a igreja lotada, as famílias presentes. Hoje estamos celebrando a Eucaristia, celebrando o mártir da igreja, bispo e mártir Santo Irineu, um homem que lutou para pregar o evangelho, lutou contra as heresias da sua época para anunciar Jesus Cristo. E hoje foi pedido que eu falasse um pouquinho de São Pedro até o Papa Francisco. Eu vou fugir um pouco do evangelho, vou pedir licença a vocês para que eu possa explanar esse tema. Interessante que nós sabemos que o Papa é o sucessor de Pedro, não é o sucessor de Cristo. O Papa, ele é o vigário de Cristo, porque o Cristo não tem sucessor. O Cristo é o nosso Senhor e Salvador, Redentor, que deu a vida por nós. E Jesus, então, deu todo o poder na igreja para que Pedro confirmasse os irmãos na fé. Então, assim, Pedro é o primeiro Papa da igreja que nós conhecemos. O primeiro Papa foi Pedro, de 33 a 67, depois São Lino, o segundo Papa, de 67 a 76 depois de Cristo, depois Santo Anacleto, São Clemente I, até chegar o quinto Santo Evaristo, e hoje nós temos 266 papas, pela sucessão apostólica ininterrupta. E o nosso atual Papa é o Bispo de Roma, o Papa Francisco. É interessante também que Jesus não lhe prometeu impecabilidade, mas lhe prometeu infabilidade. O que significa isso? Isto é, mesmo podendo pecar, ele não pode errar na doutrina da salvação. Quando o Papa fala de fé, quando ele proclama um dogma, ele fala da cátedra. Ele tem todo o poder para proclamar um dogma, depois de escutar a tradição da igreja e os teólogos, e todo o magistério. Interessante que ele não pode errar, o Papa, porque se trata de uma doutrina da salvação. Por isso que a igreja defende a infabilidade papal. Agora, o Papa pode pecar? Pode, porque ele é um pecador também, que está lutando para a santidade. Para a gente, então, não confundir impecabilidade com infabilidade. Tá bom, gente? O Papa não pode errar quando ele canoniza um santo. Por exemplo, ele pode abrir novas dioceses. Também o Papa pode convocar um concílio ecumênico, como foi o Concílio Vaticano II, que outro dia nós tivemos um curso de liturgia muito bom com o Dom Edmar, onde ele fala que nós precisamos resgatar o espírito do Vaticano II nas nossas celebrações. Precisamos conhecer melhor os documentos da igreja, principalmente do Vaticano II, a Sacrosanto Concilium sobre a liturgia. Como foi bom o curso? Tinham mais de 160 pessoas presentes. E vai nos ajudar muito nesse crescimento. Também o Papa, ele pode convocar todos os bispos do mundo inteiro a se reunirem com ele. Porque o Papa é o representante visível de Cristo na terra. Interessante também que o Papa é um chefe de Estado. Você deve ter ouvido falar já no Estado do Vaticano. É o melhor Estado do mundo, com apenas 44 quilômetros quadrados. Esse país foi criado em 746, na época em que era imperador o Carlos Magno. Ele confirmou então o Estado Pontifício. Então o Papa, além de ser o Bispo de Roma,
o nosso chefe espiritual que governa a igreja, ele é também um chefe de Estado. Você deve ter percebido que quando o Papa vai a um país, ele é recebido pelo presidente da República, tem tapete vermelho para ele, tem banda, essas coisas todas. Porque ele é um chefe de Estado também. Claro que o mais importante também, que nós olhamos para o Papa, é que ele é o representante visível de Cristo aqui na Terra. Ele é o vigário de Cristo. Está difícil o que eu estou falando? Não, dá para entender? Não precisa mudar o discurso, não? Quer ver? Eu estou achando que estou falando, não estou atingindo, né? Então vocês vão ver também algumas imagens de São Pedro, representada ele com a chave nas mãos, ou também ele com a tiara na cabeça. Não sei se vocês já viram já alguma imagem de São Pedro assim, ele vestido de papa, porque ele foi o primeiro papa da igreja, na lista da sucessão apostólica. E a nossa igreja, ela tem algo assim muito importante, porque nós temos a tradição, temos o magistério e a Sagrada Escritura. Agora a tradição é muito importante, porque essa sucessão apostólica, ela passa de geração a geração, pela imposição de mãos. Porque o Papa, a palavra Papa significa papai. A palavra Papa foi usada do século VI em diante. Mas na realidade o Papa é o bispo de Roma. É a primazia da diocese de Roma. Ela que governa todas as dioceses do mundo inteiro. Vocês já ouviram falar também, né? Então a palavra Papa a gente não pode guardar, levar para casa, isso significa papai. Aquele que cuida então da doutrina da igreja, que zela pelo povo de Deus. Continuando então, o documento principal que rege toda a igreja, na sua constituição hierárquica, se chama direito canônico, que foi aprovado pelo Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, que são normas que regem, porque a igreja, ela está situada no tempo e no espaço, né, diácono? Vocês veem que a igreja, ela é o povo de Deus, nós sabemos disso, Cristo é a cabeça, mas ela também tem uma hierarquia, tem o bispo, tem um padre, tem um pároco, tem um diácono, todos nós estamos a serviço da igreja. Eu sempre digo que um bispo, quando ele se torna bispo, ele deve ser o maior servidor da diocese. Quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos, o servo de todos. Bispo não é para ser príncipe, ser tratado como príncipe. Bispo é para ser tratado com respeito, lembrando que ele é o sucessor dos apóstolos. Tá claro, gente? O bispo. E agora nós temos um bispo muito bom na nossa diocese, Dom Luiz Antônio, que chega pelas portas do fundo abraçando todo mundo. Dá um sinal de homem servidor. Não é verdade? Então a hierarquia da igreja é para o serviço. O Papa se torna Papa não só para mandar, mas para governar no espírito da colegialidade e também do serviço à igreja. Como é bonito isso, né? E a gente chama também o Papa de Romano Pontífice, que é o sucessor de Pedro, e o bispo, o sucessor dos apóstolos. Por que Romano Pontífice? Porque está na igreja de Roma. O patriarcado de Roma se destacou na antiguidade. Vocês sabem quais são os 4 patriarcados importantes da igreja? Sabem? Antioquia, Jerusalém, Constantinopla e Roma. Agora, a nossa igreja mãe, ela surgiu onde? Em Jerusalém. Mas como Pedro foi martirizado em Roma, e também Paulo, onde encontraram seus restos mortais, Petrus ora por nobis, então a igreja tem sede em Roma. Nós somos então católicos apostólicos romanos, mas vivemos na América do Sul, né? Não é verdade? Simboliza que significa que nós estamos em comunhão com o Papa em Roma, na unidade, em comunhão com o nosso bispo em Nova Friburgo, essa igreja particular de Nova Friburgo.
que é uma diocese, que é uma porção do povo de Deus unido então ao Papa. O bispo de Roma, no qual perdura o munus concedido pelo Senhor a Pedro, o primeiro apóstolo, para ser transmitido aos seus sucessores, ele é cabeça do colégio dos bispos. Por isso que eu falei para vocês que o Papa é o vigário de Cristo, Vicarius Christi. Também aqui na terra ele é pastor da Igreja Universal. Então, o mesmo evangelho que nós proclamamos aqui, hoje no dia de Santo Irineu, é o mesmo evangelho que se proclama lá na China, lá no Japão, lá em Roma, lá nos Estados Unidos, porque existe uma comunhão eclesial, existe uma unidade entre nós. Bonito isso, né? A nossa igreja, ela tem tradição, ela tem sucessão apostólica. Essa sucessão apostólica se dá pela imposição das mãos na ordenação, seja episcopal ou presbiteral. Isso dá então a sucessão. Como é bonito isso, na tradição que passa de geração em geração. E o primeiro grau da ordem também é o diaconato. E vocês aqui têm um diácono que cuida aqui dessa diaconia, não é verdade? O diácono é o servidor do altar. Os diáconos surgiram para servir o bispo. Depois a igreja foi caminhando, a importância deles servirem também os pobres, os órfãos, as viúvas e os pobres. Bonito isso, né? Tanto que nós temos um exemplo de um grande diácono da igreja, Lourenço, que quando ele foi questionado sobre os bens da igreja, ele falou: os meus bens que eu tenho para apresentar ao imperador são os meus pobres. Bonito isso, né? Então o diácono não fica só em torno do altar, não, para ajudar só o bispo, né? O diácono também ele está a serviço da comunidade. Ele visita os pobres, visita as comunidades mais distantes, leva a Santa Comunhão para os doentes, preside a celebração da palavra. Bonito isso, né? Realiza os batizados, assiste os casamentos. O diácono só não pode ministrar a unção dos enfermos e também nem celebrar a Eucaristia. Mas o diácono, ele é o ministro da comunhão eucarística. O ministro da Eucaristia é o padre e o bispo, mas o diácono é o ministro da comunhão eucarística. Bonito isso, né? Ele não celebra o diácono permanente, ele não celebra a Eucaristia, mas faz a celebração. E o Cristo está tão presente na palavra quanto no pão eucaristiado. A gente precisa resgatar muito essa dimensão do Cristo palavra presente em nossas assembleias. A gente fala: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O que a gente responde? Então, que bonito essa presença também de Jesus. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Então, Cristo está presente no Padre que preside, Cristo está presente na palavra que é proclamada, o Evangelho, a primeira leitura. Tanto que uma pessoa que vem aqui à frente, ela vem para proclamar a palavra de Deus. Não é para ler a palavra de Deus, porque o Espírito Santo é que age, faz a palavra ser atualizada. A dinâmica força do Espírito Santo. O Cristo está presente na Eucaristia, no tão sublime sacramento. Que bonito isso. Aí eu sentei naquela cadeira ali em cima, eu fiquei até um pouco acanhado. Ó. Achei uma cadeira muito bonita. Mas para lembrar que o presidente, ele age em persona Christi. Ele preside a Eucaristia. Em nome de Cristo. Bonito isso, né? Então, meu irmão, caminhando um pouco mais, a gente vai entendendo que a igreja não é uma monarquia. Porque o Cristo, o Papa, não veio substituir ninguém numa dinastia. A igreja também não é a democracia que exerce os 3 poderes, o judiciário, legislativo e executivo. Mas a igreja é corpo místico de Cristo. Ela surgiu do lado aberto de Cristo na cruz. Bonito isso, né? A gente escuta algumas pessoas dizerem assim: a igreja surgiu em Pentecostes. Não, ela surgiu do lado aberto de Cristo.
onde jorrou sangue e água. Mas em Pentecostes a igreja se manifestou pela força dinâmica do Espírito Santo. E nós somos enviados como batizados e batizadas. Então, como é bonito na igreja a sucessão apostólica. Como é bonito na igreja a hierarquia. Uma hierarquia que não é para mandar, mas uma hierarquia que é para servir. Não é bonito isso? O Papa, os bispos em comunhão com o Papa, o clero, o padre, os padres em comunhão com o bispo, no colégio, né? Que bonito isso. O diácono também em comunhão com o pároco, que serve a comunidade, em comunhão com seu bispo. Essa é a igreja de Jesus Cristo, que já está aí caminhando há mais de 2000 anos, né? Essa igreja de Cristo, que a gente sabe que foi fundada por Ele. Por isso que a nossa igreja católica apostólica romana é uma das mais antigas. Se você for estudar um pouquinho de história eclesiástica, você vai ver bem isso. Roma é um dos patriarcados mais antigos que temos. Claro que em comunhão com Jerusalém também. Então, meu irmão e minha irmã, eu não vou pregar demais. O Romano Pontífice, que é o Papa, por que Pontífice? Porque ele é ponte. Ele faz esse elo, né? Porque o verdadeiro Pontífice é quem? Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Pontífice. Não é, gente? Porque nos une ao Pai, Jesus Cristo. Mas o Papa também é chamado de Pontífice, que faz essa ponte. Ele, então, tem um poder ordinário sobre todas as igrejas particulares. O que é o poder ordinário? De ordem. Ele foi sagrado bispo. Foi escolhido Papa com o bispo de Roma. A primeira das dioceses. A diocese mãe de todas as dioceses. Portanto, meu irmão, minha irmã, quando o Papa, então, faz um decreto, não há apelação nem recurso. E o Papa pode convocar um sínodo e um consistório. E vocês têm aqui, como padroeiro, São Pedro, primeiro Papa da igreja, que foi um homem casado, que teve família, tanto que Jesus curou a sogra de Pedro, não é verdade? Aquele homem que negou Jesus também 3 vezes, mas que confiou na misericórdia dele. E depois Jesus fala para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Pergunta 3 vezes. Ele fala: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus então pede para confirmar na fé as suas ovelhas. E depois Pedro sofre o martírio. E 67 depois de Cristo foi crucificado de cabeça para baixo. Derramou o seu sangue por amor a Jesus Cristo. E para terminar, que eu já falei bastante, o Papa tem uma missão. A missão primeira do Papa é levar os fiéis para o céu. É falar de Jesus. Que bonito isso. Qual é a missão de um Papa também na paróquia, do diácono? É mostrar o caminho do céu para as pessoas. Às vezes a gente fica tão preocupado quando chega na paróquia para administrar. Tem que botar piso, tem que pintar, tem que fazer salão, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Como é que a gente trata os doentes? Quando alguém está doente, a gente tem pressa para visitar o doente? Quando alguém está no hospital, a gente corre para lá visitar uma pessoa no hospital também? A gente tem que repensar um pouquinho isso. Olha a missão do Papa: levar os fiéis para o céu. Qual que é a missão do bispo também? Do sacerdote, do diácono? Mostrar o caminho de Deus para as pessoas. Às vezes nós ficamos tão com a cabeça administrativa, a gente quer ter um bom balancete na paróquia, quer mostrar uma obra bonita para o povo, mostrar uma obra bonita para o bispo, e a gente esquece esse lado espiritual, que deve ser resgatado. A mesma pressa que a gente tem em pintar a igreja, a gente tem que ter a mesma pressa em socorrer uma viúva, o órfão, um doente, ser conselheiro de alguém, parar para escutar as pessoas, ter uma agenda para acolher as pessoas na paróquia. Esse dia é reservado para ouvir as pessoas. Eu sou pastor dessa comunidade. É unidade com o meu bispo. Olha que bonito isso. E nós tivemos já 266 papas. Muito papa, né, até hoje, né? Graças a Deus.
Mas tivemos também uma história triste na igreja, 40 antipapas, que não foram papas por eleição, pelos cardeais, nem marcados pela igreja, mas foram papas em comunhão com reis da época, são chamados antipapas. Nós tivemos então 40 antipapas na igreja. Portanto, então, para que haja legitimidade, a igreja sempre elegeu um papa. Você vê que os cardeais se reúnem em oração e depois faz a escolha do novo papa. E nós estamos agora com um papa emérito. Eu não gosto muito desse termo, não. Eu gosto sempre de usar o termo bispo emérito de Roma, que é o Bento XVI, que está recluso lá, numa casa de oração, em oração, orando pela igreja. Bonito isso, né? E assim, então, eu vou terminando a minha homilia, não homilia, nossa conversa. A promessa de Cristo é que essa igreja, ela é invencível. Todos que tombarem contra ela, cairão. Num de seus sonhos, São João Bosco a viu uma grande caravela que navegava em um mar agitado, cujo timoneiro era o Papa, firmado no comando pela Eucaristia e pela Virgem Maria. Foi a visão que São João Bosco, São João Bosco teve do Papa. Um homem que conduz a igreja, mas com firmeza, na Eucaristia, na devoção à Virgem Maria. E vai longe. Um padre que tem devoção a Nossa Senhora também, ele é feliz no seu ministério. Um diácono que é devoto de Nossa Senhora também é muito feliz no seu ministério. Um bispo devoto de Maria. Maria nos leva a Jesus. Então eu deixo essa mensagem para vocês hoje, já falei bastante. Que nós levemos para nossas casas. O Evangelho hoje falou da tempestade no mar. Todos ficaram assustados. E Jesus dormia. Acordaram Jesus. Senhor, salva-nos. Estamos perecendo. E Jesus fala, por que, homens, vocês têm tanto medo? Fraco na fé. Levantando então, Jesus acalmou o mar e a ventania. Que Jesus possa me acalmar todas as dificuldades que nós passamos. Todas as divergências na igreja. Muitas vezes dentro da comunidade já tem divisão. Tem fofoca, tem inveja, tem falácias, tem maldades. A gente pedir a Jesus que afaste daqui dessa comunidade tudo isso. Não só daqui, mas da paróquia que eu trabalho também lá em Madalena. Uma das coisas que eu cheguei lá em Madalena e cortei muito foi fofoca. Não aceito fofoca. Fofoca da porta para trás. Senão divide muito a comunidade. A gente sabe que a gente que é padre, né, diácono? Se você que é diácono também, já não agrada a todos. A gente que serve na igreja, nós somos também pecadores, temos defeitos. E também a gente percebe que a gente agrada às vezes meia dúzia e desagrada meia dúzia. Nem Jesus agradou a todos, não é verdade? Eu sempre brinco com o povo que quando a gente vai embora da paróquia, meia dúzia chora e meia dúzia solta foguete. Isso é normal. Deixa que a igreja é a igreja. Mas a gente tem que rezar uns pelos outros. E as tempestades, quando elas aparecerem na nossa comunidade, que nós possamos agarrar na mão de Jesus. Na oração, na vida de Eucaristia, reza do terço em família. Vocês rezam o terço em casa? Devem rezar, né? Mostra o caminho do céu para os seus filhos? Também. Eu falava isso outro dia na homilia lá em Madalena. Os pais se preocupam tanto com o futuro dos filhos, mas esquecem de falar de Deus para eles. Querem uma boa faculdade para o filho, um bom colégio, mas deixa o filho sem confessar, sem vir à missa, sem comungar, não convida para a igreja, não fala de Deus, e depois reclama. Então, meu irmão, minha irmã, para finalizar, os homens ficaram admirados com Jesus, os discípulos. Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então esse homem é Jesus, homem e Deus, homem em tudo exceto no pecado, e nosso Deus, nosso Salvador. Então que São Pedro
abençoe essa comunidade, que vocês possam ter uma boa festa, não só para ter uma renda graúda no caixa da paróquia, mas que seja uma festa também para o crescimento espiritual. Que vocês saiam daqui mais cheios de Deus. Amém. Assim seja.